Olá, boa noite, a paz, tudo bem? Estamos aqui na Escola de Discípulos. Seja bem-vindo, bem-vinda a esse tempo de ensino, de discipulado, para que possamos ser edificados e fortalecidos pela presença e pela palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um tema importante para a vida cristã, que é o poder do jejum. E eu quero convidar você a comentar, curtir e também compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam receber essa palavra, amém? Então vamos ao ensino de hoje e eu quero iniciar com um texto que está em Marcos, capítulo 2, versículo 20. Marcos 2, 20. E diz assim, então, a palavra de Deus: Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Vamos orar pela palavra? Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos que a tua presença flua aqui conosco nesse tempo de ensino, que o teu Espírito possa trazer clareza sobre tudo aquilo que vamos compartilhar. Usa a minha vida e abençoa cada um que está recebendo essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e vieram alguns, não é? Ah, dos fariseus e perguntaram para Jesus: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? E aí Jesus começou a explicar, então, e ele falou: porventura vão jejuar os convidados de um casamento, enquanto o noivo está com eles? E durante o período em que o noivo estiver presente, eles não podem jejuar. E no versículo 20, então, é a resposta de Jesus. Dias virão, contudo, ou seja, porém, não é mais, virão dias em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Então, aqui Jesus estava falando que os discípulos dele jejuariam num período, num tempo. Que tempo seria esse? Num tempo em que Jesus fosse retirado da terra, num tempo em que Jesus não estivesse presente mais na terra fisicamente. Perdão, fisicamente. Então, nesse período, em que Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, e veio o Espírito Santo. Então, nesse período da igreja, esse período em que Jesus estaria ausente, está ausente, vamos dizer assim, fisicamente na terra, nesse período, os seus discípulos deveriam jejuar. Então, muitos perguntam: tem que jejuar? Não tem que jejuar? Nós estamos na graça, então para que jejuar? Por que jejuar? Não é? E Jesus, aqui são as palavras de Jesus. Ele pontuou que nesse período, entre a primeira vinda e a segunda vinda dele, os seus discípulos deveriam jejuar. Então, por que jejuar? Porque é importante. Primeiro, porque nós obedecemos essa palavra de Jesus. Ponto número 1. Por obediência a um comando do Senhor. Mas se ele disse que nesse tempo nós, como seus discípulos, deveríamos jejuar, é porque há uma importância. É importante jejuarmos e entendermos o que é o jejum, por que jejuar, como fazer isso. Então, primeiramente, nós obedecemos em obediência à palavra de Jesus, e eu quero ler um outro texto também. Vamos lá em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 16 e 17. Está escrito: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Agora vamos ler o 18 também. Com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai
em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Em algumas versões está escrito, né, acrescenta a palavra, te recompensará publicamente. Então, aqui no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, né, num trecho do Sermão do Monte, Jesus também fala, quando jejuares. Então, estava implícito que os seus discípulos, os cidadãos do reino, deveriam jejuar. Quando vocês jejuarem, voltando ali em Marcos 2, naquele tempo jejuarão. Então, Jesus afirmou que haveria um período, que haveria um tempo em que seus discípulos deveriam jejuar. Então, nós jejuamos em obediência à palavra de Deus. Nós jejuamos para humilhar a nossa alma. E é interessante o jejum, ele é um ato oposto ao primeiro ato do pecado da raça humana. Porque qual foi o primeiro ato de pecado? Deus, lá no Jardim do Éden, havia determinado que Adão e Eva não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles desobedeceram e comeram aquilo que era proibido, aquilo que não era permitido. Então, o jejum, no jejum, nós nos recusamos a comer o que nos é permitido para buscarmos a Deus. Então, o jejum, ele nos ajuda a disciplinarmos a nossa alma, a fortalecermos o nosso espírito. Então, é uma maneira eficaz de nos despojarmos, de nos libertarmos do velho homem, de guerrearmos contra os apetites da nossa carne, as concupiscências da carne, como está em Gálatas. Então, nós jejuamos para nos fortalecermos espiritualmente. Vamos a um outro texto, lá em Lucas, eu vou deixar aqui a citação para ganharmos tempo também, não é, na dinâmica aqui da nossa aula, mas eu quero citar aqui um outro texto, Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4 também. Nós vemos que Jesus, ele jejuou, Jesus, ele jejuou por 40 dias antes de começar o seu ministério público, aqui na terra. Ele teve um período de 40 dias de jejum. E no fim desse período, ele foi guiado ao Espírito Santo, ao deserto, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, no final do jejum, aí diz o texto, então o tentador se aproximou e disse, se você é filho de Deus, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, o jejum, nos ajuda a nos fortalecermos para termos vitória sobre tentações e sobre ataques também, do inimigo. Então, Jesus, ele se fortaleceu através do jejum, ele jejuou por 40 dias e, ao final desse jejum, ele lidou com tentações que vieram sobre ele ali naquele momento e ele as venceu no poder do Espírito Santo e com a palavra, não é porque ele respondia, está escrito, nem só de pão viverá o homem, ele respondeu assim. Então, por que é importante, não é? O jejum, como eu disse, ele nos ajuda a lidarmos com esses apetites da nossa carne, não é? Com as concupiscências da nossa carne, com os desejos da nossa carne. Então, quando nós jejuamos e disciplinamos a nossa carne, a nossa alma também, nos humilhando na presença do Senhor, debaixo da poderosa mão de Deus, nós aprendemos a bloquear esses apetites, a bloquear a nossa carne. E quando nós bloqueamos a nossa carne, nós também bloqueamos o adversário. Quando nós resistimos às tentações, quando nós dizemos não às tentações, nós estamos bloqueando também o nosso adversário, que encontra legalidade através das obras da carne. Quando pecamos, quando dizemos sim à nossa natureza carnal. Então, nós jejuamos para nos fortalecermos espiritualmente, para lidarmos com tentações,
Nós, além dessa obediência, então, que eu falei em primeiro lugar, obedecendo a palavra de Jesus, nós jejuamos para nos fortalecermos espiritualmente, para enfraquecermos a nossa carne, para disciplinarmos a nossa carne, os nossos apetites, os nossos desejos e também termos vitória sobre ataques e tentações do inimigo. Amém? Até aqui? Muito bem, glória a Deus. E o jejum, ele é importante porque o jejum, ele prepara também o caminho para que Deus nos dê uma visão nova, uma nova revelação, para que ele venha também trazer definição de propósito. Vamos a textos que falam sobre isso. Por exemplo, em Atos, capítulo 9, vou citando aqui alguns textos, a gente lê, outros a gente cita e você anota a referência, e depois você pode ler com mais calma. Mas em Atos, capítulo 9, versículos de 7 a 9, Paulo, o apóstolo Paulo, depois do seu encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, ele estava jejuando. Ele jejuou e orou. E quando Paulo estava jejuando, Deus o chamou e compartilhou com ele a missão de sua vida, o propósito. Um outro apóstolo que nós vemos em Atos, também no capítulo 10, Pedro, estava orando, também ali naquele, no eirado, em Atos capítulo 10, ele estava orando ali, também em jejum, mas não tinha ainda almoçado, estava esperando a hora do almoço, e ele foi orar nesse período, e Deus, então, deu a ele uma revelação sobre o chamado específico que ele teve ali naquele momento, quando Cornélio vai enviar mensageiros para chamá-lo, para chamar Pedro até a sua casa. Então ele recebeu aquela revelação que mudou a perspectiva, porque até então ele entendia que o evangelho deveria ser pregado exclusivamente para os judeus. Então ali ele muda a sua perspectiva e recebe esse chamado, de pregar também a um grupo de gentios. Então o jejum, ele é importante, ele libera, o fluir, o poder do Espírito Santo de uma forma mais intensa sobre as nossas vidas. Vamos lá no livro de Joel, Joel, no capítulo 2, versículo 28, esse eu vou ler, Joel 2, 28, está escrito: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Aqui é interessante que o texto diz: e acontecerá depois. Depois do quê? E aí precisamos entender o contexto de Joel. Esse depois é depois do que vem esse derramar do Espírito Santo? Joel, ele começa o livro ali com a situação dos gafanhotos, e há uma convocação no capítulo 2 de Joel. Há uma convocação para que o povo jejuasse, para que o povo que havia pecado entrasse num período de arrependimento. Lá no capítulo 2, versículo 15, fala: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Então o Senhor estava convocando o povo ali em Joel a jejuar, a se derramar, a rasgar não as vestes, mas o coração, se arrependendo, buscando a presença do Senhor. É um trecho que fala sobre as misericórdias de Deus e assim o Senhor promete que depois desse tempo de jejum, dessa santificação da congregação, do povo, desse período de arrependimento,
O Senhor enviaria o cereal, o vinho, o óleo. O Senhor restituiria os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, a praga que é descrita no capítulo 1. E assim vem essas promessas, não é? O Senhor falando sobre essas promessas até que chega o versículo 28 e diz, então, acontecerá depois, ou seja, depois desse período de jejum, depois dessa convocação, depois que o povo jejuar. Então, havia uma promessa de derramamento do Espírito Santo, de avivamento. Nesse capítulo 2, versículo 28, esse avivamento, essa presença desse derramar do Espírito Santo, também promessas de Deus sobre bênção sobre a terra, sobre o povo, mas isso seria liberado depois que eles jejuassem, orassem, se humilhassem na presença do Senhor, e ele derramaria então, depois disso, o Espírito Santo. Você precisa de avivamento na sua vida, você precisa, talvez, de um novo derramar do Espírito sobre você. Tire um tempo de jejum, de busca. Você tem lidado com situações repetidas na sua vida, hábitos dos quais você não consegue se livrar, pecados crônicos, vamos dizer assim, tentações, tem caído frequentemente em tentações, tem sofrido ataques e o inimigo tem encontrado apoio, vamos dizer assim, na sua carne. Jejue. Jejue especificamente por essas questões, jejue para se fortalecer nessas áreas em que você está mais enfraquecido. Proclame um jejum. Proclame um jejum. Eu quero ler um outro texto que está em Marcos 2, 22. Está escrito: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. E é interessante que esse texto de Marcos 2, 22, em que o Senhor fala sobre vinho novo, ele é justamente a continuação do texto que nós lemos na introdução, quando o Senhor diz que haveria aquele tempo, ou seja, e esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo da igreja, em que os discípulos deveriam jejuar. E o Senhor fala, então, é justamente a continuação daquela resposta de Jesus, que naquele tempo seus discípulos jejuarão quando o noivo fosse retirado. E assim Jesus segue no versículo 21, dizendo que ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Aí chega no versículo 22, que nós lemos aqui, que ninguém põe vinho novo em odres velhos. Então, essa passagem do vinho novo e dos odres, ela está nesse contexto do jejum. Ela é a sequência da resposta de Jesus sobre a pergunta que fizeram a ele do porquê os discípulos não jejuariam naquele momento, não estavam jejuando naquele momento. Então, Jesus ele está nos ensinando aqui que o jejum ele é fundamental para renovar o odre, para renovar o nosso odre. Odre é a nossa vida como um odre. Nós somos esses odres, esses receptores desse vinho novo, esses armazenadores desse vinho novo, esses carregadores do vinho novo. E para que possamos receber vinho novo, e o vinho novo também representa essa alegria, essa unção do Espírito Santo, esse poder, esse fluir do Espírito Santo também está ligado a isso. Então, para recebermos esse vinho novo, nós precisamos preparar o nosso odre, renovar o nosso odre.
E de tempos em tempos, queridos, o nosso odre precisa ser renovado. De tempos em tempos, talvez você tenha recebido vinho novo em períodos da sua vida e hoje precisa de mais vinho novo. E talvez o seu odre precise ser renovado. Então, o jejum nos prepara para recebermos uma nova unção, uma nova medida de unção, uma nova porção da unção do Senhor. Então, se você quer vinho novo, quer milagres novos, quer uma nova proximidade, uma nova intimidade com o Senhor, um novo derramar do Espírito Santo sobre a sua vida, então é hora de proclamar um jejum e ser renovado, ter o seu odre renovado. Então, o jejum, ele é uma arma poderosíssima e uma arma tremenda, não é? E uma fonte de poder na vida dos discípulos do Senhor Jesus. Então, nós oferecemos a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E o jejum é essa forma. Entenda uma coisa, e talvez você pense, ai, mas que jejum então eu posso fazer, né, de forma prática? Como eu devo jejuar então? Já que é uma orientação, uma palavra, uma direção do Espírito Santo e tem do Senhor Jesus, não é? Uma palavra do Senhor Jesus. Então eu quero jejuar em obediência, eu entendi que eu preciso lidar com os apetites da minha carne, é uma forma de humilhar a minha alma, de me despojar do velho homem, de me fortalecer espiritualmente para vencer tentações, ataques, é uma forma de buscar por avivamento, pelo vinho novo, é uma forma de renovar o meu odre. Eu entendi, mas como eu posso fazer isso? E há formas. Existe o jejum integral, em que se remove enfim, líquidos e alimentos sólidos por um dia, por exemplo. Há jejum parcial, em que se retira num dia uma das refeições, por exemplo. Há uma outra forma de jejum parcial, que é o jejum de Daniel, em que se remove da dieta, vamos dizer assim, da alimentação, ah, alimentos que gostamos, guloseimas ou carne. Mas a questão é, para cada um, uma questão importante, deixa eu falar aqui, não é? É importante também, não é, jejuar de acordo com o seu limite, com o limite da sua saúde. Né? Você não. Vou fazer um jejum de 40 dias, como Jesus fez. Amado, calma. Né? Procure o seu médico. Isso precisa ser feito com uma orientação médica. Há questões de saúde. Tem pessoas que precisam tomar medicações diárias. E existem pessoas que têm doenças crônicas e, enfim, não podem deixar de se alimentar por períodos longos. Então, nós precisamos também ter sabedoria nessa área para que a saúde, né, até porque o jejum, ele também beneficia o nosso corpo, é um detox, é uma desintoxicação também das toxinas, né, no nosso corpo. Então, além de ser um detox da nossa alma, né, é um detox no nosso corpo, do nosso corpo. Mas não faça jejuns radicais sem orientação médica, enfim, considere questões da sua saúde. Então, há formas de fazer, como, por exemplo, o jejum parcial, o jejum de Daniel. Daniel ficou 21 dias sem comer guloseimas, sem comer carne, enfim, avalie, não é, a questão. Agora, claro, eu vou jejuar, vamos botar aqui, né? Eu vou jejuar de jiló. Mas eu não como jiló, então não vai fazer a menor diferença, não é um sacrifício para mim, não faz diferença para mim, não faz diferença para mim, se eu não estou lidando com o apetite da minha carne, o propósito do jejum se perde nisso. Então eu vou jejuar de algo que eu goste muito,
e que não vai prejudicar a minha saúde física. Então, por exemplo, eu amo doce. Então, jejum de doce. Para outras pessoas, o jejum de doce não faz tanta diferença, porque elas não comem tantos doces, entende? Então, avalie, busque a direção do Espírito Santo. Se precisar, busque uma orientação médica. Prepare o seu corpo. Se você fizer um jejum mais prolongado, prepare gradativamente o seu corpo. Então, hoje você pode também buscar orientações a respeito disso, tendo sabedoria nessa área, amém? Então, de forma prática, você pode estabelecer o seu jejum, um jejum, algo que vá realmente confrontar esses apetites, que vai fazer diferença, mas considere, se você enfrenta questões de saúde, lida com essas questões, tenha sabedoria e não faça nada também que vai prejudicar a sua saúde. Não é isso que Deus quer, não é? Então, seguindo aí, vamos continuar aqui na nossa aula. Fechando esse parênteses, né? Nós jejuamos também em tempos de crise. Josafá, por exemplo, nós podemos ver que lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, Josafá enfrentou uma crise. Ele se viu cercado por inimigos e uma multidão de inimigos, e numericamente ele estava em desvantagem. Diz o texto que Josafá ele teve medo e que se pôs a buscar ao Senhor. Então havia uma crise ali. E ele, como governante, como líder, ele proclamou um jejum para que todo o povo de Judá buscasse o Senhor. E o Senhor liberou as estratégias para aquela guerra, e a estratégia era adoração. Aí o Senhor fala: nessa peleja vocês não vão ter que pelejar, fiquem parados e vejam o livramento que o Senhor vos dará. E assim foi. Eles adoraram, eles seguiram a estratégia que o Espírito Santo revelou através daquele jejum, daquela oração que Josafá fez com o povo. E o Senhor desbaratou os inimigos, deu vitória, livrou Josafá, e ele ainda saiu com despojos de guerra. Então, você tem enfrentado tempos de crise, batalhas, você se vê cercado e não sabe o que fazer. Tem buscado orientações, precisa saber que direção tomar na sua vida, talvez no seu trabalho, no seu ministério, na sua família. Jejue como Josafá. Busque ao Senhor e o Senhor vai liberar, porque o jejum também aumenta a nossa sensibilidade espiritual. O jejum aumenta a nossa sensibilidade e nos ajuda a ouvirmos e a reconhecermos a voz do Senhor e a recebermos essas direções. E muitas vezes estamos orando, 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 e parece que não estamos ouvindo, não estamos conseguindo conectar, reconhecer. Então, talvez seja a hora de estabelecermos um jejum para que o nosso espírito seja aguçado, para que a nossa sensibilidade espiritual seja aguçada, para que os nossos sentidos espirituais sejam aguçados. Amém? Então, jejue, ore, busque ao Senhor, e que no nome de Jesus essa aula tenha te incentivado a isso. O Senhor disse que os seus discípulos jejuariam nesse período em que estamos vivendo, nessa geração da igreja. Então, ore, busque, adore. O jejum também, nesses períodos de jejum, é importante estar ali em oração, com a palavra, em adoração, senão vira dieta. Não quer dizer, obviamente, se você fizer um jejum, vamos supor, de 12 horas da manhã até o jantar, e você vai para o trabalho ali, talvez você não vá, obviamente, conseguir ficar o tempo inteiro, lendo a palavra, orando, mas esteja conectado. Tenha momentos no secreto, em períodos de jejum, talvez não consiga todas as horas que você fizer de jejum, mas em algum momento do seu jejum, como nós lemos em Mateus 6, vá para o secreto. Essa é uma disciplina
secreta, em secreto, e o Pai que vem em secreto recompensará. Ele não é um ritual religioso. Ele não é um ritual para promovermos a nossa espiritualidade. Não. Mantenha na intimidade esse momento com o Senhor, com o Pai, os seus momentos de oração, de jejum. Tenha esses momentos no secreto. E ao longo do dia, nas suas atividades, fique conectado de certa forma ali em oração, né, naquela oração silenciosa, sempre que puder, mantendo a palavra na sua mente, mantendo essa comunhão, o diálogo. Tenha períodos ali em que você pare e agradece ao Senhor. Obrigada, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te amo. Ore em línguas. Enfim, tenha esses momentos. Amém? Então vamos orar? Vamos orar, encerrando a nossa aula de hoje. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome e nós te pedimos por essa orientação, que o Senhor em Joel orientou o povo a proclamar um jejum. Josafá, ele decidiu jejuar. Então, há momentos em que o Senhor nos impulsiona a jejuarmos, em que o teu Espírito nos incomoda isso, nos direciona isso, e há outros momentos que nós decidimos jejuar. E que possamos ter essa disciplina, essa rotina, digamos assim, de jejum regularmente, se possível toda semana, que tenhamos tempos de jejum, que tenhamos períodos para jejuarmos, buscarmos. Senhor, renova o odre, libera vinho novo, aviva a tua obra em vidas que precisam de um avivamento e de um despertamento nesse momento. Que em períodos de jejum, Senhor, libere essa renovação dos odres e esse vinho novo. Que o Senhor libere uma nova unção, um novo fluir do teu espírito, um fogo fresco, Senhor, sobre corações. Senhor, que haja um aumento na sensibilidade espiritual, no discernimento espiritual, nos nossos sentidos espirituais. Senhor, no nome de Jesus, fortaleça-nos, Senhor, fortaleça-nos espiritualmente para vencermos tentações, ataques, sugestões do inimigo. Nós queremos declarar que humilhamos, sim, nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus e para que em tempo oportuno o Senhor nos exalte, que o teu favor nos exalte. Senhor, no nome de Jesus, libera graça, porque aqueles que se humilham, os humildes, e o jejum é uma forma de humilharmos a nossa alma, a nossa carne. Aqueles que se humilham encontram graça. Senhor, o jejum nos ajuda também a lidarmos com questões de incredulidade. Como o Senhor disse em Marcos 9, quando os discípulos não conseguiram expulsar demônios, o Senhor disse também que há castas que só saem com jejum e oração, e uma das castas é a incredulidade, não é, Senhor? Nós precisamos lidar muitas vezes com dúvidas. Então, fortalece, Senhor, que toda dúvida, que toda incredulidade se submeta ao poder do nome de Jesus e que o jejum nos ajude a termos uma fé fortalecida. Em nome de Jesus, nós oramos aqui, Senhor, nesta aula, declarando isso. Desperta os teus filhos, desperta os teus discípulos a estarem orando e jejuando, se fortalecendo, recebendo um óleo novo, um óleo fresco nas suas lamparinas, para que o fogo se mantenha aceso. Assim, Pai, nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, estamos então encerrando essa aula. Curta, comente, compartilhe e que Deus te abençoe. Se você quiser estar conosco em um dos nossos endereços, na Mavec, Rio, Niterói, você pode entrar no nosso site, nos conhecer mais, ver os horários dos cultos, os nossos endereços, as nossas redes sociais. Que Deus te abençoe abundantemente. Fique na paz de Cristo. Shalom, shalom.